Bem, galera, vamos lá. Vamos por partes, né? Como eu disse para vocês, informei e pelo que eu apurei aqui, o nome que ele cita que foi muito importante no vestiário, quando ele diz intervenção, muito provavelmente é a pré-eleição, aquele momento de conversa com os jogadores, foi o presidente Pedrinho. Segundo ponto, se inscreva no canal do Pedrosa. Às vezes você gosta das minhas lives, gosta do meu trabalho, me assiste, mas nem sabe que não é inscrito. Então se inscreva que é muito importante para a gente poder continuar crescendo o nosso canal. Deixe seu like, ative as notificações. Agora a gente vai para a análise da partida. Antes, vou falar um pouquinho sobre a coletiva de forma geral. Vamos para alguns pontos importantes, tá? Primeiro ponto. O Pedro Emanuel poupou na Copa do Brasil. Lamento, mas se você acompanha o Vasco da Gama e está vendo todos os jogos, está acompanhando o trabalho do Pedro Emanuel, você já deve ter percebido que o Pedro Emanuel não poupa jogadores. Ele roda o time de acordo com aquilo que a partida pede e aquilo também que ele encara como o jogador mais fresco, que ele cita mais fresco, mas é o mais descansado. Para que o Vasco tenha o quê? Identidade e intensidade. Quando eu digo isso, é por quê? Porque ele utiliza uma espinha dorsal, Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan. Ele cita muito claramente que como ele foi zagueiro dos bons, foi zagueiro campeão, é muito importante você ter entrosamento com essa dupla. Então ele mantém Robert Renan e Cuesta como pilares da equipe. Troca os laterais com certa frequência. Por quê? Dentro do Vasco, acredita-se que por mais que você possa gostar mais de um ser melhor do que o outro, você tem um nivelamento em relação ao titular e ao reserva. Ele dá muita moral pro Piton, por exemplo, porque o Piton é o reserva imediato do Cuiabano. Acho até que o Cuiabano, ele se configura como um dos titulares, mas o Pedro Emanuel não se sente nem um pouco desconfortável em colocar o Lucas Piton dentro de campo, e elogia bastante a partida que ele fez hoje. Na direita, a mesma coisa. Tem jogos que ele vai com o Paulo Henrique, tem jogos que ele vai com o Pumita, porque são laterais de características completamente diferentes. E hoje, pasmem, deu certo de uma maneira incrível, porque o Pedro Emanuel teve uma leitura perfeita em colocar os dois juntos, mas eu vou falar isso aqui mais pra frente porque merece um capítulo à parte. Como primeiro volante, ele primeiro já tinha fixado o Jair, sendo que o Jair se machuca, só que desde o início do trabalho dele ele tem revezado Barros e Sousa, tá? Então, nesse momento, você tem o Thiago Mendes como um outro titular fixo nessa espinha dorsal. Ele usou bastante o Tietê, mas vez ou outra ele usou também o Ramon Henrique. Aliás, que partida do Ramon Henrique, e o Ramon Henrique não pode ser reserva do Tietê, desculpa ao Pedro Emanuel, em hipótese alguma. Vai um pouco mais pra frente. Ele troca praticamente o trio inteiro de ataque. Quem ele não mexe quando tá bem à disposição no sentido de ser titular é o Andrés Gomes. Geralmente ele começa com o Andrés Gomes como titular, seja na direita ou seja na esquerda. De resto, já jogou o Nuno, já jogou o David, já jogou o Spinelli, tem jogado o Colídio, já jogou o Rojas numa posição ali de meia. Enfim, ele mexe no time, ele mescla o time porque ele tem a certeza de que essa equipe vai render sempre quando estiver fresca. E ele usa também muito uma palavra que é aqueles jogadores que estão, uma expressão, né? Aqueles jogadores que estão adaptados à ideia da equipe. Porque a equipe do Pedro Emanuel tem uma ideia. E cada jogo ele vai dando um pouco mais de repertório, dando um pouco mais de entrosamento. Então eu vi muita gente reclamando hoje em relação o Vasco vai poupar. Não, eu botei no Twitter até, eu falei, eu não encararia que o Vasco está poupando o jogo. O Vasco está colocando em campo aqueles jogadores que o Pedro Emanuel acredita que vão dar a intensidade e também a capacidade física de entregar a ideia que ele quer. E deu certo. Deu certo desde o primeiro minuto. E quando a gente fala desde o primeiro minuto, e aí já pulando para um outro tópico, que é a questão da expulsão do Barros, é porque o Vasco, até a expulsão do Barros, já tinha criado pelo menos duas oportunidades de gol. Teve uma cabeçada do Colídio, teve um chute de fora da área, não vou me recordar quem, teve uma bola do Spinelli também, que ele quase fez gol. Então era um Vasco, foi com o Ramon Henrique, que o Ramon Henrique também teve essa oportunidade. Então já era um Vasco que, por proposta, ia ficar mais com a bola, tá? Ia ficar mais com a bola. E o Vitória, jogando fora de casa, é um terror dentro do Campeonato Brasileiro, é um terror em praticamente todas as suas partidas, inclusive na Copa do Brasil, só que dentro de casa é muito forte. Agora, fora de casa é um time do Jair Ventura que não tem tanto repertório para sair, tem muita dificuldade. Hoje a escalação do Jair Ventura foi uma escalação claramente para poder se defender. Depois ele coloca o René, que é um cara de mais velocidade, o Eric também entra, que é outro bom jogador. E o Vasco tinha a posse da bola, tinha o volume de jogo, o controle do jogo desde o primeiro minuto. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a bola parada. Hoje a gente quase conseguiu marcar com o Colídio numa jogada ensaiada. Primeiro bateu-se o escanteio, depois o Piton naquela posição consegue cruzar e o Colídio aparece sozinho. Foi uma questão de detalhe mesmo para o Vasco não ter conseguido abrir o placar ali naquele primeiro momento. Vou pro ponto que é a expulsão do Barros. E agora a gente abre um parênteses aqui maior, tá? Não deixa de se inscrever aqui no canal do Pedrosa. Vou abrir um parênteses aqui maior, que é o seguinte. Vamos lá. O lance é muito difícil, tá, gente? O lance é muito difícil. O lance, ele não pode, na minha humilde opinião, ser tratado como escandaloso, porque você tem muitas interpretações. O Vasco, ele pode ter sido prejudicado historicamente, e eu acho que foi prejudicado historicamente dentro do futebol brasileiro,
Acho que a gente pode lembrar de vários episódios esdrúxulos aqui que o Vasco foi prejudicado, eu já falei sobre isso. Nenhum melindre da torcida do Vasco em relação à arbitragem é incorreto. A torcida do Vasco ela tem razão, muitas vezes, do que ela reclama. Mas como um comunicador, como um jornalista, eu tenho o papel também de informar a vocês e tentar explicar para vocês as nuances desse lance, tá? E já abro um parênteses aqui. O lance do Barros, ele me incomoda menos do que o lance que não foi marcado pênalti em relação ao Kaká, do Spinelli. Que me pareceu muito mais uma disputa de jogo, uma disputa entre um zagueiro e um atacante, que inclusive teve uma disputa muito parecida do PH no segundo tempo, em que ele não deu falta do René em cima do PH, e aí o René seguiu a jogada, e ele não teve o mesmo critério. Esse lance do pênalti, ele me deixa mais revoltado do que o lance do Barros. E eu vou tentar trazer aqui a minha linha de raciocínio. Quando o lance do Barros acontece, vamos por etapas. Ele toca a bola, ele tá ali como um cara da saída de 3, ele toca a bola e o Renato Kaiser tá pressionando ele, tá? Então as minhas primeiras dúvidas, quando aconteceram, foi, primeiro, bate na mão do Renato Kaiser. Isso não tem nenhum tipo de discussão, tá? Não tem nenhum tipo de discussão. Bate na mão do Renato Kaiser. Só que, o que a regra manda, né? Qual é o posicionamento desse braço? Ele tá com o braço abaixado, isso também não é mentira. Ele não amplia o espaço dele. Por que ele não amplia o espaço dele? Porque a bola bate na mão, só que é uma bola que bate na mão porque ele tá correndo, só se ele arrancar o braço ali. Então, a partir do momento que a bola bate na mão, se ele não tivesse braço ali, ela bateria no corpo do Renato Kaiser, porque o Barros errou o passe. A gente precisa ser claro no que aconteceu. O Barros errou o passe. Então, a partir do momento que o Barros errou o passe e a bola sobraria para o Renato Kaiser, naquela posição um pouco à frente do meio-campo, o Barros mete a mão na bola de uma forma deliberada. Esse que pra mim é um problema. Se a bola tivesse batido no braço do Barros de forma acidental, pelo bate e rebate ali de um braço com o outro, talvez o amarelo estaria de bom tamanho. Mas o Barros mete a mão na bola. Ele fica desesperado com a situação, porque ele percebe que o Renato Kaiser ia sair de campo aberto, de cara pro gol, e ele comete um erro infantil. Ele comete um erro bobo. Se eu posso me revoltar com alguma coisa hoje dentro de campo, infelizmente, que o Barros, que eu acho que é um jogador de potencial, e o Pedro Emanuel evidenciou isso também na coletiva, novamente ele estava na cena do crime. Novamente era o Barros sendo expulso. Novamente o Barros cometendo um erro grave num jogo importante. E por um desespero. Por um desespero. Se ele tivesse sido inteligente no lance, era melhor ele ter dado sequência na jogada, não metido a mão na bola. Tenta disputar a bola com o Renato Kaiser. Vai vir recomposição. O Léo Jardim poderia fazer a defesa. Poderia ter tomado o gol. Vou ser sincero assim com vocês. Eu sempre falo isso. É melhor você tomar um gol no começo do jogo do que ser expulso. Do que ficar com um a menos. Tá? Então, qual eram as minhas dúvidas ali? Quais eram as minhas dúvidas? Primeira dúvida. Há uma orientação na regra de que quando a bola bate na mão do atacante e vai acontecer um gol, o gol tem que ser anulado. Independentemente de qual toque foi. Eu acho que a mão do Renato Kaiser, ela não é faltosa. A mão do Renato Kaiser que a gente viu, ela não é faltosa. Mas pela regra, se aquela mão acontece e ele faz o gol imediatamente, o gol é anulado. Só que o gol não sairia imediatamente. Ele teria o campo aberto ainda para poder correr, para poder sair de cara com o Léo Jardim. E o Barros, obviamente, ou ele ia ter que fazer um corte maravilhoso, ou ele ia ter que fazer a falta de novo, e aí ele seria expulso de qualquer forma. Então, essa mão do Renato Kaiser, segundo a regra, ela só anularia o gol se ela fosse imediatamente uma sequência do lance. Como ela não foi uma sequência do lance em gol, isso se torna uma nova jogada. Então, se você não teve ação faltosa do Renato Kaiser, você teve a mão do Barros impedindo uma chance clara de gol, a expulsão tem parâmetro dentro da regra para acontecer. Aí a gente vai para outra discussão. Essas eram minhas dúvidas, tá? Então essa dúvida foi sanada. Eu espero que vocês tenham entendido também. Agora a gente vai para outra questão, que é a questão dos 4Ds, né? Que é a questão dos elementos para você expulsar. Eu vou até pegar aqui quais são os 4Ds. É distância, defensor, domínio e o outro D aqui. Direção, distância, domínio, defensor. Esses são os 4Ds para você expulsar, tá? Aqui eu acho que tem discussão. Aqui eu acho que tem elemento para você poder contestar a decisão. Porque, vamos lá, direção. Estava em direção ao gol. A partir do momento que a bola volta ali, se você rever o lance, você vai perceber que estava em direção ao gol. Distância. Esse já é o primeiro D que eu começo a contestar. Mas
Campo aberto, o Renato Kaiser não é um jogador lento. Muito provavelmente, pelo Barros estar de costas, 2 tapas, ele estaria na cara do gol. A verdade é essa. Então eu consigo relevar. Distância, relevo. Domínio. Domínio. Não tinha. No momento do lance, ele não tinha o domínio. Provavelmente, ele teria o domínio. Porque a bola estava sobrando, repito, ele sairia de campo aberto. E o defensor? O defensor não tem discussão, o Barros mete a mão na bola, ele é o último homem, ponto. Tá? Então, eu acho que se o torcedor do Vasco achou que a expulsão, ou a diretoria do Vasco, ou quem avaliou, achou que a expulsão foi incorreta, tem mais a ver com os 4 Ds do que a ver com a questão da mão. Porque a mão é deliberada, ele mete a mão na bola, é fato. Ele comete um erro, desculpa, um erro juvenil, um erro infantil, e ele prejudica o Vasco naquele momento. Agora, se a gente for contestar os 4 Ds, a gente pode até tentar contestar. De alguma maneira, por conta do domínio, por conta da distância. Lucas Pedrosa, eu me sinto hoje extremamente prejudicado pela arbitragem, como vascaíno? Não. Aconteceu um escândalo em São Januário? Também não. E aí, gente, é a minha opinião, diante do que eu interpretei da regra, diante dos especialistas, do que os especialistas falaram, e diante do que me parece ser o lance. Tá? Agora, a gente pode olhar de outra forma também. É muito provável que daqui a pouco, daqui a uma rodada, daqui a 2 rodadas, aconteça o mesmo lance em um Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, em Libertadores, e aconteça o amarelo. É aí que eu acho que entra a irritação do torcedor. Que é a irritação de qualquer torcedor do Brasil, gente, que é a falta de critério. O futebol brasileiro tem uma clara falta de critério. Principalmente a arbitragem brasileira. Isso é fato. Agora, eu não vou tratar esse lance como escandaloso. Se vocês esperavam que eu ia tratar, meu Deus, roubaram o Vasco, escândalo, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu não vou por essa linha. Eu acho que o Barros tem que conversar com o Barros, mais uma vez. Conversar sério com o Barros, porque a situação toda só foi gerada porque ele tem uma reação ali de medo. De medo. E mete a mão na bola, pô. Tipo assim, ele... Sem VAR, já seria complicado. Mas com o VAR é pior ainda. É pior ainda. Entendeu? Então, se eu fosse reclamar, por exemplo, da arbitragem hoje, o pênalti pra mim, rapaz, eu achei bem mal anulado. Vou ser honesto com você. Bem mal anulado. Acho que é uma disputa ali do Spinelli com o zagueiro. O zagueiro sobe mal, cai todo errado, entendeu? Então, o pênalti pra mim me irrita um pouco mais. E o que mais me irrita, que é a condução da partida. A condução da partida me irrita mais. Teve uma falta em cima do Colídio, num contra-ataque que ele puxou. Porra, meu irmão. Uma falta clara de perigo. Contra-ataque sozinho, ele contra 3 contra 4 driblando. Falta clara. E o Candansan faz aquilo. E é fraco. É árbitro fraco. É mais um árbitro fraco, pô. Entendeu? É mais um. Só que eu vou falar de novo. Eu não acredito em teoria da conspiração. Eu acho que o Vasco... Aí eu vou entrar em outro ponto aqui, tá? Vou entrar em outro ponto. Eu posso concordar ou discordar da questão do lance. Mas eu gostei bastante, não apoiando confusão, mas eu gostei da postura de cobrança que a diretoria do Vasco teve hoje. Porque para você, infelizmente, dentro do Campeonato Brasileiro, para você ser ouvido, só presta quando você pressiona. Infelizmente, é método. O Palmeiras faz isso muito bem. Isso não quer dizer que o Palmeiras não mereça todos os títulos, todos os gols, todos os troféus que tem. Merece demais, merece muito. Mas há um método dentro do Palmeiras de pressão. E o Vasco faz isso muito pouco. Muito pouco. Eu gosto quando o técnico tem essa postura. Porque o Pedro Emanuel, ele vai para outra vertente. Mas aqui no futebol brasileiro, e eu acho que mesmo fazendo essa pressão, tá? A gente ainda vê perseguições acontecendo bizarras, como o Thiago Mendes, que toma cartão quando tá reclamando com a arbitragem de forma correta. Que ficou fora da Copa Sul-Americana do jogo de volta, porque tomou um amarelo, reclamando da forma correta. Entendeu? Então eu acho que, no final das contas, esse movimento, no macro, ele é ruim. Ele é ruim. E a gente deveria respeitar também um pouco mais a arbitragem. Só que, pro que a gente vê no futebol brasileiro, se não fizer pressão, é muito fácil tomar decisão que não é favorável pro Vasco. Se sentem muito tranquilos de prejudicar o Vasco. Muito tranquilos. O Vasco toma cartão o tempo inteiro de uma forma muito tranquila. O Vasco tem lance invertido de uma forma muito tranquila. Sem representatividade. Então, hoje, por mais que você cause uma confusão ali, o Admar falou depois na zona mista, e é bom que se diga, ao menos estão reclamando quando estão vencendo. Porque reclamar perdendo é o que todo mundo faz. O Vasco foi lá, com 10, jogou o melhor, venceu a partida e reclamou. Aí é a postura.
A postura é digna. Entendeu? Porque mesmo você vencendo, você tá reclamando. E não só quando você tá perdendo pra botar desculpa. Sabe? Então, vou repetir pra vocês, pra começar a análise da partida de fato, porque já falei demais de arbitragem. Só quis me explicar aqui no sentido de colocar as ideias aqui. A gente concorda, a gente discorda, a gente debate. Você deixa seu like, você manda no Live Pix a sua opinião também. Você manda no Superchat, como já tem muita gente mandando. Essa é a minha opinião. Eu acho que hoje não aconteceu um escândalo em São Januário. Mas é um assunto muito maior do que apenas esse lance do Barros, tá? E repito, o Barros não pode fazer isso. Vamos ser sinceros. Ele não pode fazer isso. Ele não pode cometer esse erro de novo. Vamos ao jogo. Primeiramente, como eu disse, eu gostei. Eu gosto da forma como ele roda o time. Eu não entraria com o Barros hoje, por exemplo. Eu teria entrado com o Sousa. Eu muito provavelmente teria dado uma oportunidade para o Avelar. Eu teria entrado com um ataque com o Adson, Colídio como centroavante e Andrés Gomes. Teria entrado dessa forma. E teria entrado como ele entrou, com o Ramon Rick na vaga do Tietê. Só que ele tá ali no dia a dia. Ele tem acesso à fisiologia. Ele tem acesso aos jogadores que estão mais descansados. Ele tem acesso aos atletas que dentro da semana estão treinando bem. E mais uma vez, me parece que o trabalho do Pedro Emanuel tem um lastro positivo no quesito organização. Eu não tenho a mínima dúvida. O time do Vasco é organizado, o time do Vasco pressiona. Então, a partir do momento que a expulsão aconteceu, obviamente e naturalmente, a primeira substituição que vem à nossa cabeça é: opa, vamos tirar o centroavante e vamos colocar um cabeça de área, que no caso você tinha o Sousa no banco. Então, essa é a substituição lógica. Essa é a substituição que muito provavelmente qualquer um faria. Tiraria o Spinelli, colocaria o Sousa, ia conseguir recompor o meio-campo com o primeiro volante, deixaria o Colídio e o Andrés Gomes lá na frente. E não. Ele faz uma substituição e é por isso que ele tá ali, é por isso que ele viveu futebol por tanto tempo, é por isso que ele é um cara estudioso, que ninguém, muito provavelmente, faria. Assim, a pessoa que falaria assim: ah, não, eu colocaria assim o Paulo Henrique na vaga do Spinelli, desculpa, é mentiroso ou deve saber muito mais do que todos nós. Porque foi uma mexida de mestre, cara. Foi uma mexida, assim, de um cara que compreende exatamente o que ele queria do jogo. Porque ela não é uma mexida apenas no Paulo Henrique ou no Pumita. Ela é uma mexida estrutural. É uma mexida estrutural. Vamos usar a prancheta aqui para eu poder colocar para vocês como o time do Vasco ficou em campo retratado. Vamos lá. Então vamos aqui. Você perdeu um jogador, você perdeu o seu primeiro volante, pum, expulso. Aí ele tira o Spinelli e coloca o Paulo Henrique. Vamos lá. Coloca o Paulo Henrique. O Paulo Henrique vem para cá como um ponta, enquanto ele traz o Andrés Gomes para cá e deixa Ramon Rick e Thiago Mendes juntos. Tá? É assim que ele arma o Vasco. É assim que ele arma o Vasco. Por quê? Ele usa Robert Renan e Carlos Cuesta. Puma fica como o lateral, tá? E isso é importante também. Porque não é só a dobradinha de laterais. A maioria das pessoas, mesmo que colocassem o Paulo Henrique em campo, teria colocado o Paulo Henrique na primeira linha. E deixado o Puma na segunda linha. Por quê, Pedrosa? Porque o Puma é um jogador que, ofensivamente, ele é mais qualificado no terço final do que o Paulo Henrique. Só que não. Ele deixa o Puma na primeira linha. Por quê, Pedrosa? Porque o Paulo Henrique ele tem muita mais capacidade de aceleração, de intensidade, de recomposição. E o primeiro passe do Puma é mais qualificado do que o Paulo Henrique. Então, quantos lançamentos a gente viu? O Pumita Rodrigues acionando o Paulo Henrique? Vários, tá? Vários. Então, a partir do momento que a gente tem a dobradinha, ele puxa o Andrés Gomes para o lado esquerdo, estava jogando do lado direito, vira o ponta esquerda, traz aqui o Colídio para o meio, tira o Colídio da ponta esquerda, coloca para o meio, com a capacidade de válvula de escape, tanto do lado direito com o Paulo Henrique, quanto do Colídio como atacante e também do Andrés Gomes como o ponta esquerda. Enquanto isso, o Piton ficou. E aí eu vou ter que destacar as partidaças dos dois volantes do Vasco, o Thiago Mendes e o Ramon Rick, porque eles fizeram um papel que valia por 3. Em vez de a gente ter o triângulo, como teria Barros, Ramon Rick e Thiago Mendes, a gente só tinha uma linha
de 2 volantes posicionados lado a lado que estavam ajudando na saída de bola. Tá? Então, o Vasco criou várias oportunidades. Criou oportunidade com o Paulo Henrique, ele desperdiçou. Criou oportunidade com o Colídio, quase fez um golaço, inclusive. Criou oportunidade com o Andrés Gomes e ele mesmo conseguiu fazer um golaço. O Ramon Henrique jogou uma barbaridade. Um moleque desse, novo, jovem, que se posiciona, que tem facilidade para sair jogando com as 2 pernas. Jogou demais o Ramon Henrique. O Thiago Mendes, a experiência de sempre. E no segundo tempo, a gente teve uma produção melhor também do próprio Lucas Piton. O Vitória não conseguia infiltrar, porque quando o Vasco estava no momento sem a bola, o que acontecia? Uma linha de 4 aqui e alternava, né? 4-4-1. Você tinha um 4-4-1. Andrés Gomes aqui na esquerda, Paulo Henrique, Ramon Henrique, Thiago Mendes, Lucas Piton, Robert Renan, Cuesta e também o Pumita com o Colídio sobrando aqui. Em alguns momentos, essa linha de 4 se transformava numa linha de 5. Principalmente depois que o Vitória começou a cruzar bastante. E aí o Vasco tinha uma linha de 5 e 4. Alguém saía, às vezes virava um 5-3-1 para poder dar a pressão no portador da bola, mas de forma geral, o Vasco alternava entre o 5-4, 5-3-1 e o 4-4-1, que foi o que a gente viu muitas vezes na maioria da partida. Então a gente está falando, cara, de um treinador que ganhou o jogo, cara. Ele ganhou o jogo. Ele ganhou o jogo porque ele não só fez isso tudo que eu falei, como ele percebeu que a característica que ele precisava dentro da partida era intensidade. Entendeu? Era intensidade. E a partir do momento que você tem a intensidade que o Paulo Henrique te dá, você consegue igualar o jogo, não numericamente, mas na capacidade de preencher espaço de um cara que é um monstro físico. Ele pode ter vários problemas na hora da tomada de decisão, alguns erros técnicos, mas o Paulo Henrique é uma máquina, O malandro não para de correr, meu amigo. E muito provavelmente, fisicamente, ele é um dos melhores do Brasil. Se for colocar o aspecto físico, o Paulo Henrique é um dos melhores do Brasil. E aí ele coloca o jogo com o Vasco, muitas vezes também, atacando esse espaço deixado pelo Vitória. Porque o que aconteceu com o Vitória? O Vitória precisou sair pro jogo. Rapaziada, mais um jogo incrível do Vasco da Gama pra vocês, né? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal, ative também o sininho das notificações para receber a principal informação do clube do Vasco da Gama. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.